Uhum. Bom dia, pessoal. Hoje o meu vídeo tem muito a ver com dois vídeos que Henrique Agostinho Silvério, o meu amigo que acompanha meu canal, me mandou. E que falam assim sobre a consciência negra e sobre uns PMs que invadiram a escola, né? Entre os vídeos que Henrique Agostinho, o vídeo é 30 coisas que parecem consciência negra, mas não são. Eu poderia abordar muito aqui, mas aí fugiria muito da temática habitual. Mas há uns pontos que são interessantes no vídeo, né? 30 coisas que parecem consciência negra, mas não são. E um deles é se admitir negros nas igrejas, mas demonizar as religiões afro. O que é uma coisa muito grave. Eu, como uma pessoa que foi criada pela criação que eu tive, eu fui ensinada que as religiões afro eram demoníacas, né? Eu fui ensinada que Pombagira era o espírito da prostituição, que os Exus eram demônios. E não tem nada a ver, é uma outra cultura. Porque se assim fosse, a mitologia nórdica, os deuses da mitologia nórdica também seriam demônios, né? Thor seria demônio, Odin, Loki, né? Os deuses da mitologia grega também seriam demônios. Os deuses das religiões tupi, né? Também seriam demônios, né? Como Tupã, Guaraci, Jaci, tudinho seria demônio. E isso me faz lembrar de quando gnomos estavam na moda, né? E minha mãe dizia que eles eram demônios. Mas veja, gnomos são criaturas do folclore europeu, né? Então, se gnomos são demônios, então temos que considerar que as criaturas do nosso folclore brasileiro também são demônios, como o Saci, a Iara, né, o Curupira, mula sem cabeça. Mas enfim, vamos voltar para o nosso assunto. As religiões afro sempre são muito demonizadas, muito. O povo chama de religião do demônio, né? O povo fala muito do fato de que em Umbanda e Candomblé se sacrificam animais. Olha, mas eu tenho certeza de uma coisa. Muita gente que critica o fato de que diz que eles são dos demônios por sacrificarem galinha ou qualquer outro animal. Muitas dessas pessoas, quando estão saboreando um frango assado ou um bife, não pensam no sofrimento dos animais. Quem está saboreando um hambúrguer quer saber se a vaca sofreu, hein? Quem está saboreando um nugget quer saber se o franguinho sofreu? Não, não quer. Então isso é uma hipocrisia muito grande. Então vamos falar do caso dos PMs que invadiram a escola. PMs com metralhadora. Olha, um PM com metralhadora entrou em uma escola infantil em São Paulo, após pai reclamar de desenhos de matriz africana, afirma funcionária. Segundo a funcionária, 12 PMs armados, um deles com metralhadora, após a denúncia feita pelo pai de uma aluna que teria dito que a escola estaria obrigando a criança a ter aula de religião africana, por causa de um desenho com o nome Yansan. A escola é a EMEI Antônio Bento, na zona oeste de São Paulo. A funcionária disse que funcionários e familiares de alunos sentiram medo e constrangimento e ela foi coagida pelos PMs por cerca de 20 minutos. O caso teria acontecido no dia 11 deste mês e a Secretaria de Segurança Pública falou que a Polícia Militar está investigando o caso. A funcionária registrou o boletim de ocorrência porque teria sido ameaçada pelo pai da aluna, que é um policial militar da ativa. E a funcionária afirma que explicou aos PMs que a escola trabalha com currículo antirracista e diversidade cultural. Mas o que é que isso mostra? As pessoas que defendem a educação religiosa, elas querem apenas o ensino de religiões cristãs, né? O povo vê, quando se fala de religião africana nas escolas, o povo já vê isso como uma imposição, né? E não aceita. E esse lamentável episódio mostra o seguinte, que nós somos um Estado laico apenas no papel. Na prática, nós não somos um Estado laico. Infelizmente, né? Eu já conheci uma menina do Candomblé e ela reclamou muito de como evangélicos atiram pedras nos terreiros,
ficam atirando, ficam indo lá para dizer que eles tudinho são servos de Satanás. Isso, assim, faz parte também do nosso racismo estrutural, que infelizmente é muito forte. O racismo estrutural que a gente vive, infelizmente, é muito forte. A cultura negra é vista como primitiva, inferior, tribal, né? Muita gente, infelizmente, quando pensa na África como um país, né? Uma coisa homogênea. Não vê a África como vários países. E, na verdade, a África está cada vez mais dividida entre países cristãos e muçulmanos, né? Há muitos países muçulmanos na África, muitos países cristãos. É uma pena ver esse desrespeito a uma religião, não é? E isso mostra que somos um Estado laico apenas no papel. Deveríamos ser um Estado laico na prática também. Assim, porque, infelizmente, assim, políticos como a Cristo Nieto, aquela deputada, ela fica dizendo, o Estado é laico, mas eu não sou laica, eu sou católica. Eu quero ter liberdade de exercer religião. É claro que você tem liberdade de exercer sua religião, minha senhora. A senhora não fica o tempo todinho postando no seu Facebook, no seu Instagram, em defesa da sua fé católica? Estado laico não é Estado ateu. E, na verdade, um Estado ateu seria um outro totalitarismo. Mas, no que dependesse de pessoas como a senhora, seríamos um Estado teocrático, como esses países muçulmanos, não é? Aí a senhora diz, ai, mas o Brasil foi construído sobre bases católicas. Minha senhora, a senhora não se elegeu deputada para defender sua religião. A senhora se elegeu deputada para defender o povo, para servir ao povo. Mas isso é uma coisa que eu creio que muitos políticos esquecem, né? Muitos políticos esquecem que se elegem para defender os interesses do povo e pensam apenas nos próprios interesses. E o que eu estou falando aqui, para que ninguém me chame de tendenciosa, vale tanto para políticos da direita quanto da esquerda. Enfim, é muito triste isso, né? É muito triste ver que, assim, somos um Estado laico apenas no papel, não na prática. A gente vê essa bancada evangélica querendo influenciar em tudo, em todas as decisões importantes. A gente vê políticos como Lucas Pavanato querendo impor um intervalo bíblico. Olha, mas se pode haver um intervalo bíblico, por que não se pode ensinar sobre religiões africanas? Hein? Porque é importante que se mostre a diversidade cultural para diminuir os preconceitos. Eu mesma sei, mas infelizmente existe muito preconceito em relação a religiões tanto como a africana quanto a indígena, que são mostradas como culturas exóticas, primitivas, tribais. Eu mesma, quando eu quis fazer o meu TCC do curso de letras em inglês, né, que eu quis falar sobre rap, que eu quis falar sobre como a música negra pode ser usada no ensino de língua inglesa, aí para mostrar a cultura negra, a cultura dos guetos nos Estados Unidos, eu fui muito criticada. Muita gente disse, isso é um tema ruim, não serve para nada. Meu pai mesmo me criticou. Ele disse que era um tema ruim, era um tema inviável. E olha que quando eu apresentei meu TCC, eu ganhei 10 por unanimidade. Mas o povo vê, né? O povo vê a cultura negra como uma cultura pobre. E não existe cultura superior e inferior. Cada cultura é uma. O professor Fábio de Oliveira, ele já disse, né? Cultura é toda produção humana. Ó, isso aqui é cultura, né? Isto é cultura. Cultura é toda produção humana. E nenhuma cultura é perfeita. Toda cultura tem seus aspectos positivos e negativos. E, assim, é uma pena, né? Que muitos estereótipos negativos sobre os negros ao longo dos tempos. Por exemplo, quando eu estudei sobre a cultura negra para fazer meu TCC, né? Eu vi muito que o povo considera o rap como cultura marginal, né? A cultura hip hop como cultura marginal.
E eu quero deixar claro que o hip hop que eu estudei não tem nada a ver com esse funk vagabundo. Mas o povo considera a cultura hip hop como cultura marginal. E olha, existem muitos estereótipos negativos sobre os negros, que foram reforçados por filmes como O Nascimento de uma Nação, que O Nascimento de uma Nação, ele apresentava os negros como potenciais estupradores de mulheres brancas, né? E apresentava os membros da Ku Klux Klan como heróis. Veja, a Ku Klux Klan. Algum dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre a Ku Klux Klan, né? Apresentava os membros da Ku Klux Klan como heróis e negros como potenciais estupradores de mulheres brancas. Aliás, um estereótipo comum, um negativo comum sobre os homens negros é deles serem predadores sexuais, por causa dessa ideia comum de que o homem negro é bem dotado. Por exemplo, em filmes de terror, os negros, eles também são apresentados normalmente como feiticeiros malignos de voodoo. E o povo vê o voodoo como uma religião negativa, uma religião do demônio, né? Aquela maluca da Baby do Brasil, ela disse que o furacão Katrina foi castigo de Deus porque lá tem muito voodoo. Mas eu mesma já disse várias vezes que nenhum furacão poupa cristão. Vai atingir cristão, muçulmano, judeu, ateu, gente do voodoo. Além disso, um outro estereótipo comum, que quando eu estudei a cultura negra aqui nos Estados Unidos, é que eles são apresentados também geralmente como malandros, preguiçosos e sempre comendo galinha frita e melancia. E esse estereótipo do negro ser louco por galinha e melancia se deve ao fato de que quando a escravidão acabou nos Estados Unidos, assim, muitas mulheres que tinham sido escravas, para sobreviver, elas passaram a vender frango frito. E muitos também passaram a cultivar melancias. Aí se criou aquele estereótipo do negro sempre comendo melancia ou galinha. E assim, houve no Tiana, a primeira princesa da Disney negra, em A Princesa e o Sapo, né? Que apresenta voodoo. Eu não vi o filme, mas eu sei que ele tem feiticeiro voodoo, que é um outro estereótipo comum. E quando lançaram o batom da Princesa Tiana, coincidência ou não, o batom dela tem aroma de melancia, que é um outro estereótipo, que é um estereótipo comum aos negros. Aqui, assim, a gente tem os nossos estereótipos, não é? O estereótipo da negra bonitona, a mulata assanhada. A empregada negra, se ela for de idade, for uma mulher de idade, né? Parecida com a meme de O Vento Levou. Ela é como aquela figura maternal, tipo a tia Anastácia, né? Que praticamente criou os filhos do patrão e é considerada da família. Ou então é aquela mulher bonitona, sensual, que é objeto de desejo dos patrões. A gente viu isso em Mulheres Apaixonadas, que o filho de Carlão, o irmão da personagem Doris, de Regiane Alves, que ele desejava sexualmente Zilda, a empregada. A gente viu isso em Duas Caras, né? Que Barretinho, o filho do personagem de Estênio Garcia, ele desejava sexualmente a empregada Sabrina, uma mulher alta, negra e bonitona, né? Depois, né, quando a novela já estava mais adiantada, ele se descobriu apaixonado e os dois casaram. Mas isso não deixa de ser um estereótipo comum. É um estereótipo que a gente vê também no livro O Cortiço, a mulata Rita Baiana, que ela pode ser considerada uma piriguete, porque é uma mulher que ela tem um namorado fixo, mas ela está sempre traindo o namorado. E ela faz com que um homem bem casado, o português Jerônimo, ele acabe deixando a esposa e a filha por ela. E a gente sabe que depois ela vai deixá-lo por outro homem, porque o romance dá bem a entender isso. Porque a Rita Baiana, ela é o que a gente chamaria hoje uma piriguete.
Enfim, assim, são muitos estereótipos, né, negativos relacionados aos negros. Como o negro único, né? O negro único, assim, nos desenhos animados. Aquele negro que aparece geralmente como um coadjuvante, o melhor amigo do personagem branco. Falam também do negro mágico, né? Que é o personagem de John Coffey, de A Espera de um Milagre. Eu gostava muito daquele ator, infelizmente ele morreu. Falam também, assim, do negro melhor amigo e conselheiro. E, enfim, assim, os negros ainda têm muito o que conquistar, né? E esse desrespeito às religiões de matriz africana, aqui no Brasil e em outros lugares também, infelizmente mostra não apenas o racismo estrutural, mas também o fato de que somos um Estado laico apenas no papel. E Estado laico não é Estado ateu. É garantir que o cristão, o judeu, o muçulmano e o seguidor de Umbanda e Candomblé convivam em paz. Que nenhum seja discriminado ou privilegiado por conta de sua religião. E assim, muitas pessoas que se dizem cristãs e que ficam atacando pessoas de religião africana, essas pessoas, elas estão agindo por tudo menos por amor. Elas não estão agindo com amor. Elas estão agindo com preconceito, intolerância. E o preconceito é uma coisa muito perigosa, né? O preconceito, ele é filho da ignorância. Ele é filho da ignorância e ele sempre vem acompanhado de intolerância. E quem é preconceituoso sempre vai generalizar. Esses retratos negativos que eu apresentei dos negros, não é? Eles são retratos generalizados. Assim como, por exemplo, e generalizar é uma coisa perigosa. Generalizar é uma coisa perigosa e mostra uma visão superficial sobre tudo. Por exemplo, eu não posso achar que todos os judeus são assassinos de Cristo, né? E esse antissemitismo surgiu da ideia de que os judeus foram os assassinos de Cristo, né? E por conta disso, até hoje, muitos judeus são perseguidos. Judeus que não eram nem nascidos quando Jesus morreu. Por conta de Hitler e do regime nazista, muita gente pode ter a ideia de que todo alemão é simpatizante do nazismo, o que também é uma ideia errada e preconceituosa, né? O que também é uma ideia errada e preconceituosa, porque muitos alemães que viveram na época do regime nazista, com certeza, eles não concordavam com as ideias de Hitler. E eu não posso acusar um alemão descendente de um oficial do regime nazista de ser um nazista. Seria o mesmo que achar que o filho de um assassino também é